Sabe aquele momento de transição, quando um grande líder está claramente no fim do seu tempo? Uhum. A nação inteira fica meio que segurando a respiração. Fica um vácuo, né? Exato. E o ar fica denso com a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. E agora? Quem vem depois? É nesse espaço que a intriga, a disputa pelo poder começa a ferver. E a nossa conversa de hoje mergulha num dos exemplos assim mais clássicos e dramáticos desse tipo de momento, os últimos dias do rei Davi e a luta pelo trono de Israel. Uma história de intriga palaciana pura, narrada lá no primeiro capítulo do livro de Reis. Exatamente. O legal do material que a gente está usando aqui são trechos de uma Bíblia de estudo. Isso é ótimo porque não temos só o texto antigo, Certo. mas também os comentários, as notas de rodapé, que ajudam a gente a sacar o que está acontecendo nas entrelinhas. É quase como ter um mapa para um território bem complexo. É isso. E com esse mapa, a gente vai tentar desvendar essa narrativa não só como uma história antiga, sabe, mas como um estudo de caso impressionante sobre estratégia política, sobre o poder dos símbolos. E sobre como a transferência de poder pode ser uma operação de altíssimo risco. De altíssimo risco. Perfeito. Então, para começar, qual é o cenário? O que a gente encontra no palácio? Como é que está o grande rei Davi no início dessa história? Olha, o cenário é de fragilidade total. A primeira imagem que o texto nos dá é a de um rei que já não tem mais controle nem do próprio corpo. Nossa. Davi tá velho, tá acamado, e ele sente um frio que nenhuma coberta consegue aquecer. Aí os servos dele, numa tentativa de cuidar, trazem uma jovem, o nome dela é Abisag, para servi-lo e literalmente aquecê-lo. E o texto menciona um detalhe que, à primeira vista, parece até meio íntimo, mas que as notas indicam ser crucial, que o rei não teve relações com ela. Por que essa informação é tão importante a ponto de ser registrada? Essa é uma observação fundamental e puramente política. Naquele contexto, o harém de um rei não era só uma questão pessoal. Era um símbolo de poder. Exato. Era um símbolo de status. Ter acesso ao harém do rei era visto como um passo em direção ao trono. Era um jeito de dizer, eu sou o próximo na linha de poder. Entendi. Então, ao deixar explícito que Abisag permaneceu virgem, o narrador está, na verdade, neutralizando ela como uma peça nesse xadrez. Ele está dizendo, olha, o papel dela era de cuidadora e não de concubina. Para que ninguém pudesse usar ela depois. Exatamente. Para impedir que algum pretendente ao trono se casasse com ela para tentar legitimar uma reivindicação ao poder. Faz todo sentido. Então, enquanto o símbolo do poder, o rei, está enfraquecido, praticamente fora de cena, imagino que a ambição comece a florescer ao redor dele. Quem é o primeiro a ver essa oportunidade de tentar tomar o poder? O primeiro a se mover é Adonias. Ele era o filho mais velho de Davi, ainda vivo. Então, pela lógica da primogenitura, ele tinha uma reivindicação natural ao trono. Certo. E o texto também dá uma pista da personalidade dele. Diz que o pai, Davi, nunca o havia contrariado. Ao filho mimado. Basicamente, um filho que cresceu sem limites, acostumado a ter o que queria. Vendo o pai naquele estado, ele pensa, bom, minha hora chegou. E ele não fica só na vontade, né? Ele age. E parece que de forma bem calculada. Como ele começa essa campanha para se tornar rei? Ele começa com uma demonstração pública de força e de status. Ele arranja carros de guerra, cavalos, uma guarda pessoal de 50 homens correndo na frente dele. Uma declaração visual. Eu sou da realeza. Exato. Mas a jogada mais estratégica mesmo é reunir os aliados certos. Ele busca apoio na velha guarda do reino de Davi. A velha guarda. Quem são essas figuras? São dois nomes de peso. O primeiro é Joabe, o comandante do exército. Um general experiente, leal a Davi, mas também um cara implacável, pragmático. E o segundo é Abiatar, um dos principais sacerdotes. Com o apoio do chefe militar e de uma autoridade religiosa importante, Adonias sente que tem a base de poder que ele precisa. E aí ele parte para o ato final. Aí ele organiza um grande banquete de coroação. Sacrifica animais, convida os irmãos, os oficiais. A estratégia é clara: criar um fato consumado.
agir como se a sucessão já estivesse decidida. Antes mesmo da morte do pai. Antes mesmo da morte do pai. Sabe, numa manobra política dessas, a lista de quem não foi convidado é tão ou mais reveladora do que a de quem foi. Quem ficou de fora dessa festa de coroação. A lista de ausentes é o ponto-chave. Ele não convidou, obviamente, as pessoas que ele sabia que jamais o apoiariam e que eram leais a outra facção do palácio. Quem, por exemplo? Especificamente, o profeta Natã, o sacerdote Zadok, que era rival de Abiatar, Ah, claro. Benaia, que era o chefe da guarda pessoal de elite de Davi, e o mais importante de todos, Salomão. Salomão, seu irmão mais novo. Foi um movimento para isolar completamente a oposição. A esperança dele era que, quando eles soubessem, já seria tarde demais. Certo. Adonias arma essa bolha de apoio, se declara rei, parece um golpe muito bem articulado, mas um movimento desses raramente passa despercebido, né? Como a oposição reage? A notícia vaza e chega aos ouvidos da pessoa certa, o profeta Natã. Ele, na hora, entende a gravidade da situação. Se Adonias assume, ele e todo o grupo ligado a Salomão Estariam mortos. em perigo de vida, no mínimo. Um novo rei geralmente eliminava os rivais. E qual é a jogada dele? Ele não vai confrontar o Adonias direto no banquete, imagino. Isso seria o estopim de uma guerra civil ali mesmo. Exatamente. E aqui a gente vê a genialidade da estratégia de Natã. Em vez de um confronto público, ele opta por uma manobra de bastidores. Usando o que eles ainda tinham. O único recurso que eles ainda tinham, o acesso privado ao rei Davi. Ele vai direto a Batseba, a mãe de Salomão, e elabora um plano de 2 etapas, perfeitamente coreografado. É impressionante a frieza do cálculo político. Não tem pânico, é só estratégia pura. Eles sabiam exatamente que botões apertar. Qual era o plano? O plano era o seguinte. Primeiro, Batseba iria sozinha falar com Davi. A missão dela era apelar para o lado pessoal, emocional. Certo. Ela deveria lembrá-lo de um juramento que ele supostamente fez no passado, prometendo que Salomão seria o herdeiro. Ela enquadra a ação de Adonias não só como traição, mas como uma quebra da palavra do próprio rei. Colocando a honra e o legado de Davi em jogo. Exatamente. E a segunda etapa? Enquanto Batseba ainda estivesse falando, Natã entraria no quarto. A chegada dele como uma figura de imensa autoridade moral e espiritual serviria para confirmar a história dela, dar um peso oficial à queixa. Ele não ia perguntar, isso é verdade. Ele ia agir como se já soubesse e perguntar a Dali, meu senhor o rei, por acaso o senhor declarou que Adonias reinaria? É uma pressão psicológica e política imensa sobre um homem velho e doente. E o plano funciona. Como Davi, que parecia tão apático, reage a essa pressão dupla? Funciona perfeitamente. É como um balde de água fria. A combinação do apelo da esposa com a confirmação da autoridade profética desperta Davi da sua letargia. Ele acorda para a vida. Totalmente. O texto mostra que ele age de forma imediata e decisiva. Ele jura a Batseba que vai cumprir a promessa naquele mesmo dia. E então ele dá uma série de ordens, muito específicas, quase um roteiro ritualístico para a coroação de Salomão. É aqui que a coisa fica fascinante, né? Cada passo parece ter um peso simbólico enorme. Vamos detalhar isso. A primeira ordem, por exemplo, é sobre a mula do rei. Isso. Davi ordena, façam Salomão montar na minha mula. Parece um detalhe pequeno, mas a mula do rei era de uso exclusivo. Ninguém mais podia montar. Ninguém. Colocar Salomão nela era um sinal público, visual, inequívoco para toda Jerusalém. Ele é o herdeiro oficial. Era como entregar as chaves do carro presidencial. E o local? Ele manda levar em Salomão para a fonte de Gion. Qual a diferença disso para o local da festa do Adonias? A diferença é tudo. O banquete de Adonias foi num lugar mais afastado, uma festa privada para os seus apoiadores. Certo. Gion era a principal fonte de água de Jerusalém, um lugar público, vital, no coração da cidade. Fazer a cerimônia ali garantiu um máximo de visibilidade, de testemunhas. Era uma coroação aberta, transparente para o povo ver. Em contraste direto com a conspiração do Adonias. Exatamente. Depois vem o ato central, a unção,
O texto diz que o sacerdote Zadok devia usar o chifre com o óleo do tabernáculo. Isso dá um peso diferente, não é? Um peso imensamente maior. Esse não era um óleo qualquer. Era o óleo sagrado, guardado no tabernáculo, usado para consagrar sacerdotes, os objetos mais sagrados. Entendi. Ungir Salomão com esse óleo significava que a coroação dele não era só um ato político apoiado por Davi, era um ato sagrado sancionado por Deus. Adonias fez um churrasco político, Salomão estava recebendo a legitimação divina. Uma vantagem com a qual Adonias não podia competir. De jeito nenhum. E para fechar, a ordem final de Davi. O barulho. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! É a parte final para selar o acordo. É o selo. A trombeta era o anúncio oficial e a aclamação popular era a ratificação pública. Eles transformaram a coroação num evento popular, festivo. Em poucas horas, criaram uma onda de apoio que se espalhou pela cidade. Então Salomão agora era o escolhido de Davi, de Deus e aclamado pelo povo. Com esses poucos atos simbólicos, Davi desmantelou completamente a reivindicação de Adonias. Ok, a cena é incrível. Então, enquanto Salomão está sendo coroado no meio dessa festa popular, em Gion, o que está acontecendo lá no banquete do Adonias? Eles não percebem nada? Por um tempo, não. Mas aí, eles terminam de comer e ouvem um barulho ensurdecedor, vindo da cidade. Joabe, o velho general com os ouvidos treinados, é o primeiro a notar. E ele estranha. Ele pergunta: o que significa esse alvoroço todo na cidade? O clima de festa acaba na hora. A confusão e o medo começam a se instalar. Imagina o pânico. E como a notícia finalmente chega? A notícia chega da pior forma possível para eles. Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chega correndo. Adonias, ainda sem entender, diz: entre, você é um homem de bem, deve trazer boas notícias. Mas as notícias são péssimas. E só, Salomão é o novo rei. Ele relata detalhe por detalhe cada ato simbólico que a gente acabou de discutir. Ele praticamente esfrega a legitimidade de Salomão na cara deles. Precisamente, ele diz: o rei Davi proclamou Salomão rei. Ele o fez montar na mula do rei, Zadok e Natã o ungiram em Jom, a cidade está celebrando e é esse o barulho que vocês estão ouvindo. E aí vem o golpe de misericórdia. Aí vem o golpe final, a frase que encerra qualquer esperança. E mais, Salomão já está sentado no trono do reino. Acabou o jogo. E a reação dos apoiadores de Adonias? A aliança que parecia tão forte se desfaz na hora. Instantaneamente, o texto é muito direto. Todos os convidados de Adonias tremeram de medo, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Nossa. A aliança era baseada na expectativa de poder. No momento em que ficou claro que a aposta deles tinha falhado, o instinto de autopreservação falou mais alto. Adonias fica completamente sozinho. E o que ele faz? Ele sabe que a vida dele está em risco. Ele entra em pânico. Corre para o lugar mais sagrado que consegue encontrar, o tabernáculo. E lá, ele faz um gesto desesperado. Agarrar-se às pontas do altar. Que era um antigo costume, certo? Sim, era um costume do Oriente Próximo. O altar era considerado um lugar de santuário. Agarrar-se a ele era um apelo dramático por asilo, uma forma de buscar a proteção divina contra a justiça humana. Era uma súplica por misericórdia. Colocando o destino nas mãos do novo rei. Exato. E como o recém-coroado rei Salomão lida com seu primeiro grande desafio, ele perdoa o irmão que tentou roubar o trono dele. A resposta de Salomão é seu primeiro ato como governante, e é uma jogada de mestre. Ele não ordena a execução imediata, o que o faria parecer vingativo. Certo. Mas ele também não oferece um perdão incondicional, o que o faria parecer fraco. Ele oferece uma clemência. Como assim? Ele diz, basicamente, se Adonias se mostrar um homem de bem, não vai perder nenhum fio de cabelo. Mas, se houver maldade nele, ele morrerá. Ou seja, ele está dizendo, eu estou no controle, sua vida está nas minhas mãos e depende do seu comportamento futuro. Exatamente. Com uma única sentença, Salomão se estabelece como um rei magnânimo mais firme.
Ele demonstra que ele é o juiz que detém o poder sobre a vida e a morte, é o cheque-mate. Impressionante. E em questão de horas, ele passou de um candidato ameaçado para um monarca consolidado que já demonstra sabedoria e autoridade na sua primeira decisão. Nossa, que reviravolta! Em um único dia, o reino vai da beira do caos de uma sucessão disputada para um novo rei, firmemente sentado no trono. É uma aula de política em tempo real. E o que essa história demonstra de forma brilhante é que o poder, no fim das contas, não depende só da força militar, que era o trunfo do Joabe. Certo. Nem apenas da linhagem, que era o argumento de Adonias. Ele depende, fundamentalmente, de legitimidade. E a legitimidade se constrói. Se constrói com estratégia, com o uso correto dos símbolos e com o controle da narrativa. Adonias tinha o exército e o direito de primogenitura, mas Salomão conseguiu o endosso do rei, a sanção divina e a aclamação popular. A facção que venceu foi a que soube usar melhor os símbolos de autoridade. Isso me faz pensar uma coisa, um detalhe que as fontes mencionam lá no começo, sobre a relação do Davi com o Adonias. O texto diz que Davi nunca o havia contrariado perguntando por que você fez isso ou aquilo. Sim. Parece um detalhe sobre criação de filhos, mas talvez seja mais do que isso, né? Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final que ecoa muito além dessa história antiga. Até que ponto a inação ou a indulgência de um líder no passado pode, sem querer, cultivar a instabilidade e o conflito no futuro? Boa pergunta. O que acontece seja numa família, numa empresa ou numa nação, quando a ambição de alguém cresce sem nunca encontrar limites ou correções pelo caminho? A crise que Davi teve que resolver no seu leito de morte talvez tenha sido semeada por ele mesmo muitos e muitos anos antes.